certo, gente? Então, ó, para as regras de L'Hopital, você tem que ter um limite de um quociente e vou anunciar tudo com calma, tá? Só estou me antecipando porque dá a impressão que o enunciado é muito difícil, mas não é. Você está querendo calcular um limite de um quociente e ele é uma indeterminação da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Tanto faz o sinal do infinito. Pode ser mais com menos, mais com menos, enfim, não tem importância isso, tá? É, então, o que, que diz o L'Hopital? Se você derivar, não é o limite, não é derivar o quociente, tá? Se você deriva em cima e deriva embaixo, né? E esse limite das derivadas de cima e da derivada de baixo existir, vai ser igual ao original. O original também existe e vai ser igual, tá? Então, é isso que diz a regra L'Hopital, é bem simples. Eu vou enunciar então formalmente aqui, que é o seguinte: o que, que você precisa, né? Como vai ser um quociente e você vai calcular o limite da derivada do, né, do cara de baixo, então você supõe que a derivada do de baixo não é zero para poder fazer esse quociente aqui, tá? Então é o seguinte: pega duas funções deriváveis, porque você vai derivá-las, e a de baixo com a derivada não nula, porque ela vai aparecer a derivada do de baixo, né? Então tem que ser não nula, tá? Em um intervalo em torno do ponto P. Em P pode não ser nem derivável, pode não existir a função, porque limite, lembra, limite importa o que acontece em volta, não importa o que acontece no ponto. Então, no P pode ser até que não tenha derivada, pode ser que nem tenha função. O importante é que ela é derivável, elas são deriváveis em volta do P, não necessariamente em P, e que a derivada da de baixo, né, não se anula nesse intervalo em torno de P, tá? Para você poder fazer o quociente. Então, supõe ainda que tanto a de cima quanto a de baixo, as duas vão para zero, ou que tanto a de cima quanto a de baixo vão para infinito. Não precisa ser o mesmo sinal, como eu disse. Pode ser que essa vá para mais e essa vá para menos. Não tem problema, tá? Então, o que, que diz o teorema de L'Hopital? Então, se existir o limite do quociente das derivadas, finito ou não, vale se esse limite das derivadas der infinito, tá? Então, suponha que se existe o limite do quociente das derivadas, o limite original também existe e vale a igualdade, tá? Então, isso é importante, né, gente? Se o limite das derivadas existe, existe o original e é igual. Pode acontecer o seguinte, que o limite das derivadas não exista e mesmo assim existir o original, tá? Nada no cálculo é C e somente C. Tudo, quase tudo tem um porém aí. Então o porém é esse. Mas isso é raro de acontecer. No Guidorize tem um exemplo, mas é raro de acontecer. Então normalmente, né, vai existir esse limite das derivadas e tudo mais, né? Mas pode acontecer, tá? Dê uma olhada, quem tiver essa curiosidade lá no Guidorize, ele dá um exemplo de que esse limite não existe, mas esse existe, tá? Mas na maioria dos casos esse aqui vai existir, então aí você conclui a igualdade. Tudo bem, gente? Então são essas as regras de L'Hopital. Só uma curiosidade, não foi o L'Hopital que fez as regras, né? É o que tá, pelo menos é a historinha que está lá no Stewart. Ele comprou as regras. Na verdade, ele comprou os direitos para pôr no livro dele e foi um bom investimento, né? Que até hoje falam de L'Hopital, mesmo sem ele ter feito as regras de L'Hopital, né? É, é bem estranho. É poder econômico, né? Comprou a regra e ficou o nome dele e ninguém lembra de quem fez, né? Bom, vamos fazer uns exemplos. Vocês vão ver que isso não é muito difícil. Então é o seguinte, vamos para o primeiro exemplo. Olha só, tá tudo bem aí, né? Vocês estão. Eu sei que é todo mundo cansado, né? Uma maratona de prova, ainda tem aula de cálculo, mas fazer o quê? Era o cronograma, né? Então olha só, olha esse limite. Logaritmo de x, ln de x sobre x menos 1. O que, que acontece aqui?
Quando x tende a 1, ó, vamos lembrar do gráfico do logaritmo que a gente pode ter esquecido. Quando x tende a 1, o logaritmo de x vai para zero, certo? Esse aqui é o 1. Quando x tende a 1, o logaritmo de x tende a zero, certo? Quando x tende a 1, x menos 1 também tende a zero, certo? Então, estamos no caso de L'Hopital, uma indeterminação do tipo zero sobre zero, certo? Se você usar em outro tipo de limite, tem que ser zero sobre zero e infinito sobre infinito. Se você, eu tenho um exemplo bobinho no final aqui, se você usar em outro tipo de limite, vai dar errado, tá? Tem que checar zero sobre zero, infinito sobre infinito. Então, podemos aplicar L'Hopital aí, tá? Então, o que a gente faz? Não é derivar o quociente, tá? Não confundam com a regra do quociente. A regra do quociente você usa para calcular a derivada do quociente. Para as regras de L'Hopital, não é derivada do quociente, é simplesmente derivar em cima e derivar embaixo. Você usa para calcular limite. São coisas distintas, tá? Então vamos lá. Deriva em cima, 1 sobre x. Deriva embaixo, 1, certo? Agora, o que diz o L'Hopital? Se esse limite das derivadas existe, sendo finito ou infinito, não tem importância, esse original também existe e vale a igualdade. Eu já coloquei a igualdade, por quê? Porque eu sei que esse aqui existe, ó. Tranquilo, né? Acabou a indeterminação, quando x tende a 1, isso tende a 1, beleza. Então, o L'Hopital garante que o limite original também é 1. Certo, gente? Tudo bem com isso? Não é difícil, né? Quer dizer, claro, pode dar uma conta ruim, mas a ideia é essa, tá? Mas sempre teste se vai dar, se dá zero sobre zero ou infinito sobre infinito. O pessoal às vezes acontece o seguinte, acha tão fácil o L'Hopital que sai aplicando onde não pode. Então tem que checar isso aqui, tá? Senão vai dar errado. 2. Esse é mais tranquilo também. Olha só. Exponencial de x com x quadrado. Ele é tranquilo, mas eu estou aumentando os detalhes aqui. Então, olha só, de novo é infinito. De novo não, né? De novo estamos no caso de L'Hopital, porque dá infinito sobre infinito. Ambos positivos, mas isso não importa, tá? Então, o que a gente faz aqui? Podemos aplicar L'Hopital e tentar ver se o limite das derivadas existe. Vamos lá. Derivando em cima e derivando embaixo, você obtém eax em cima e 2x embaixo. Sim, pode ser qualquer combinação de sinal do infinito, tá? Qualquer combinação. Não tem problema. Certo? Então, ó, olha o que aconteceu aqui, gente. Derivei em cima, derivei embaixo, ficou isso. Agora, olha só o que está acontecendo. Continua dando infinito, né? Vou apagar isso aqui sobre infinito. O que acontece aqui? Então, ainda está indeterminado, mas ainda está na condição de se aplicar L'Hopital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar L'Hopital para essas novas funções. Eu posso. São outras funções que estão satisfazendo as mesmas hipóteses da original. São deriváveis e uma vai para infinito e a outra também vai para infinito. Então, posso aplicar L'Hopital novamente para essas novas funções, para as funções formadas, né, quociente das derivadas. E aí sim eu já vou conseguir determinar. Por quê? Derivando em cima eax, derivando embaixo 2. Então agora não tenho mais indeterminação, eax vai para infinito. Certo? Lembra que o eax é assim o gráfico, né? Então ele vai para infinito no infinito. Tudo bem, gente? Ah, vale infinito? Vale infinito. Olha só o que o L'Hopital diz. Finito é infinito. Se o limite da derivada existe, o original também existe e vale a igualdade. Tá? Pode ser infinito. Oi, sim, sim, pode falar.
Se for um polinômio, né? Você quer dizer, né? Com grau finito aqui, né? Sim, sim, sempre vai prevalecer a exponencial, né? Vai dar infinito. Mas calma que isso, ó, não é, assim, não é uma prova, assim, vamos supor, se o exercício, um exercício assim que você tem que justificar, não usa esse argumento, exponencial faz, né? Tem que fazer a conta, mas é isso mesmo que vai acontecer. Uma hora o de baixo vai acabar, né? Você vai derivar n vezes e vai acabar. O de cima vai continuar. Então vai dar infinito, certo? Imagina, então eu não esqueci de comentar. Eu não acho muito intuitiva a demonstração. Na verdade, ela é consequência do TVM. Eu não fiz a demonstração porque ela é meio longa, né? Ela usa, é, na verdade, ela usa a fórmula de Cauchy, teorema de Cauchy, que é, que é, calma aí, Augusto, um por vez, que é uma consequência do teorema. Então ficava muito longa, por isso que eu não fiz a demonstração, tá? Mas é consequência do TVM. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no Guidorize, que está feito certinho. O Steward, eu acho que ele só prova um caso mais simples assim, não faz o caso geral. Ou deixa para o final, o caso geral, não me lembro direito. Mas no Steward está provado, no Guidorize está provado, tá? Agora, a sua pergunta, olha só, não vale para infinito sobre zero, zero sobre infinito. Não vale, tem que ser assim, ó. As duas dando zero, está no enunciado. Ou as duas dando infinito. Porém, felizmente, o que você perguntou não precisa de L'Hopital. Se é zero sobre infinito, né, limite dessa forma, isso é zero, né? Que o de cima é pequenininho, vai ficando pequenininho, o de baixo vai ficando grandão, isso vai para zero. E o contrário vai para infinito, mas aí tem que ver o sinal lá do cara que está indo para zero e tudo mais. Tem uma regrinha de sinal. Felizmente, por um lado não pode aplicar L'Hopital, mas não precisa. Tá? Esse é um problema. As pessoas acham tão fácil o L'Hopital que começam a aplicar direto. Calma. Ainda as coisas que a gente viu continuam valendo e às vezes é até mais fácil. Tá? Às vezes o cara aplica L'Hopital num seno de x sobre x. Quando o x vai para zero. Não precisa, é o fundamental. Certo? Então, o que a gente viu continua valendo. Tá? É só uma ferramenta a mais para alguns casos. Normalmente exponencial, logaritmo é bom usar L'Hopital, né? Porque as indeterminações são um pouco complicadas, né? Certo, gente? Sim, sim, pode falar. Da regra em si, é isso? Então, é isso, ó. Vou resumir aqui, ó. Você está querendo, o conceito é esse. Você está querendo calcular um limite desse tipo, de uma função sobre outra função. Elas são deriváveis, como diz o enunciado, numa vizinhança desse ponto aqui, e é, as, as duas, né? Ou acontecem duas coisas. Ou as duas estão indo para zero, a de cima e a de baixo, ou as duas estão indo para infinito, que é o caso da indeterminação, zero sobre zero ou infinito sobre infinito, certo? O que o L'Hopital diz é que você pode derivar a de cima, derivar a de baixo. Se esse segundo limite existe, o original também existe e é o mesmo. É isso, certo? É só isso mesmo. É uma regrinha. Só tem que tomar cuidado. Tem que checar se é zero sobre zero. Tem que checar se é infinito sobre infinito. Qualquer outro caso vai dar errado, tá? Então tem que. Pode dar certo, pode dar errado, né? Não é garantia que dê certo. Certo? Mais alguém a perguntar? Pode falar. Sim. Exato. Os três limites acabam sendo iguais, né? Sim. Sim, sim. É que assim, na verdade, a gente está interessado no primeiro, né? Normalmente. Os outros aparecem, são intermediários que vão aparecendo e não me interessam muito, né? Normalmente é assim, você está querendo fazer o primeiro,
Aí você deriva em cima, deriva embaixo, se estiver nas condições de L'Hopital. Vão aparecer outros limites, são todos, se você chegar no último que existe, a regra de L'Hopital garante que todos os anteriores existem também e são iguais, como você disse. Certo? Imagina. Tudo bem, gente? Mais um. Exemplo 3. Ó, no fundo é só exemplo. Você viu, a regra acabou e são só exemplos. Olha só. Limite quando x tende a 0 mais. Eu coloquei esse 0 mais para não ter que ficar me preocupando com outro caso. Vocês vão ver, para não ficar dividindo em dois, né? Só para ilustrar a técnica. Olha só, gente. Aqui eu não estou com limite prontinho para usar L'Hopital. Eu estou com uma outra indeterminação, mas às vezes L'Hopital funciona também para outros tipos de indeterminação, como a gente vai ver agora, tá? O original é zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Esses são, né, os originais. O L'Hopital está enunciado assim. Agora, olha só. Essa indeterminação é uma diferença que dá o quê? Ó? Mais infinito, porque é zero mais. Justamente eu coloquei zero mais para não ter problema com os valores negativos. O seno de um número positivo também é positivo. Então aqui eu também tenho mais infinito, tá? Porque o de baixo vai para zero. 1 sobre uma coisa pequenininha fica grandona, então é mais infinito. Então eu tenho mais infinito menos mais infinito. Concorda, gente? Como eu coloquei aqui. Primeiro passo. Concorda? Então é uma daquelas indeterminações também que a gente trabalhou. Várias vezes aparecia coisas desse tipo, certo? Eu posso tentar usar um L'Hopital aqui, colocando no mesmo denominador e transformando isso aqui numa fração. Então, olha só. Não estou calculando o limite ainda, eu só vou tirar o mínimo, tá? Ó, tira o mínimo, fica assim, né? Divide, ó, x seno de x por x vezes 1 seno, x seno por seno x vezes 1 menos x, né? Com esse menos que está aqui. Tirei o mínimo só, certinho, né? Agora, o que está dando nesse mínimo? A parte de cima está indo para zero e a parte de baixo também está indo para zero. Então, ó, eu consegui transformar essa diferença, claro, colocando no mesmo denominador, num quociente. E esse quociente dá zero sobre zero. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hopital para esse quociente, certo? Ah, mas esse quociente é a mesma coisa que essa subtração aqui. Eu só tirei o mínimo, não fiz nada de cálculo. Só somei fração, certo? Então eu vou aplicar L'Hopital assim. Tem gente que começa a aplicar L'Hopital assim, começa a inventar teorema. Cuidado, tem que deixar como uma fração. E essa fração tem que ser, né, o limite tem que ser da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Certo, gente? Sim, exato. É que depende também, né? É, é, quando você tem uma soma indeterminada, você pode tentar transformar assim numa fração. Mas aí, quando chegar aqui, você vai ter que checar se pode de fato aplicar L'Hopital. Porque às vezes nem poderia, sei lá, pode tirar um mínimo aqui, dar uma outra coisa, cancelar alguma coisa, entendeu? Mas aqui que é o crucial, aqui, ó. Quando você tá para aplicar L'Hopital, aqui que você vai ter que checar se está nas condições, certo? Então é uma tentativa, nem sempre, né? A tua tentativa você vai acertar na primeira. Certo? Acho que foi isso, né? Não estou falando sempre vai dar certo. Pode ser que na hora de tirar o mínimo tem um cancelamento aí e deixou de dar zero sobre zero, por exemplo. Pode acontecer, tá? Certo? Imagina. Então, pessoal, tudo bem? Vou aplicar L'Hopital aqui. Posso, certo? Vamos lá. Então, vou derivar em cima e derivar embaixo.
Derivando em cima, derivada de seno é cosseno, derivada de x é 1 e tem esse menos. Beleza, tranquilo. Agora, para derivar o de baixo, apareceu um produto. Vamos ter que derivar o produto, mas agora vocês já treinaram isso. Derivo o x, dá 1. Mantenho o seno, mais mantenho o x, derivo o seno, que é cosseno. Então, ficou isso. Certo? Tranquilo, né, gente? Derivada do produto. Na prova tinha um produto mais difícil até. Então, tá. Agora, olha o que acontece, gente. Olha o que acontece. Vamos checar. Se acabou, se tem que aplicar L'Hopital, se não tem, vamos lá. Quando o x vai para zero, o cosseno vai para 1. Cosseno de zero é 1. Então, o de cima está dando zero. E o de baixo vai dar o quê? Zero mais zero vezes 1. Opa, certo? Então, que é zero. Então, continua dando zero sobre zero. Então, eu posso aplicar a L'Hopital novamente aqui para essas novas funções que apareceram. Igual o exercício anterior da exponencial. Então, aplicando L'Hopital de novo, derivada de cosseno é menos seno e esse 1 some. Derivada do de baixo, bom, eu tenho uma soma e depois da soma eu tenho um produto. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para derivar. Vamos lá. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada do seno é cosseno. Beleza. Agora, para derivar essa parcela, nova regra do produto, certo? Então, derivo o primeiro da 1, mantém cosseno, aí mantém o x, derivo o cosseno, que é menos seno, mas aí eu coloquei esse menos aqui, tá? Para ficar mais bonitinho. É menos seno, mas esse menos troquei de lugar aqui. Pode, né? Então fica assim. Tudo bem, gente? Olha só o problema do L'Hopital, que às vezes vocês não percebem. Acabou, não precisa mais do L'Hopital. Se você não ficar checando, você vai ficar derivando à toa e vai chegar num erro. Porque olha só, acabou o exercício, não tem mais que aplicar L'Hopital. Então, deixa eu só terminar, já, sua pergunta é boa. Só vou terminar o raciocínio aqui, tá? Eu sei que você já terminou o exercício, mas enfim, vamos lá. É importante isso, gente, porque a pessoa fica aplicando o L'Hopital direto sem pensar se já terminou o exercício, se pode, se não pode. A parte de cima vai para zero, mas olha o que acontece com a parte de baixo, gente. A parte de baixo, ó, aqui vai para zero, porque o x vai para zero, zero. Aqui vai para 1 e aqui vai para 1. Acabou. Não é mais zero sobre zero. Agora é zero sobre 2, que não precisa de L'Hopital. Você 0 sobre 2, né? De cima vai para zero, de baixo vai para 2. Você usa o limite do quociente e chega aqui, isso é zero sobre 2, que é zero. Certo, gente? Então, por isso tem que ficar checando toda hora se pode ou não aplicar L'Hopital. Se você derivasse de novo e aparecer um cosseno que vai para 1, já não ia dar zero, percebe? Ia errar. Você ia errar. E o de baixo, sei lá o que ia dar, porque ia ficar complicado derivar. Você ia ter essa soma aqui, ia ter novo produto. Tá? Então, sempre verifiquem se pode ou não aplicar L'Hopital, tá? Isso é importantíssimo. Tudo bem, gente? Agora, Leonardo, você que perguntou, se não tiver a derivada, simplesmente você não pode aplicar essa regra, tá? Essa regra é para funções deriváveis apenas. Aí você vai ter que fazer o método antigo, tá? Você exige que as funções sejam deriváveis, tá? Pelo menos em volta do ponto que você quer calcular o limite, tá? Então aí você vai ter que buscar uma outra alternativa. É uma ferramenta a mais que você tem, mas o que a gente fez continua valendo. Aí você apela para o método antigo, tá? Que nem sempre é mais difícil, às vezes é até mais fácil. Tá, mais um, ó, um monte de exemplo hoje. Ah, esse aqui eu coloquei de propósito, para fazer uma polêmica aqui. Pessoal, tudo bem? Posso para polêmica? Porque assim, eu sei que muito exercício da lista, vocês faziam até, escrevi que não. Ah, tipo assim, na verdade, ao invés de usar o fundamental, o cara fazia assim,
troca seno por x quando x vai para zero. Então, se eu troco o seno de x por x, fica x sobre x, que é 1. Ó, pronto, provei o fundamental. Para que eu fiz toda aquela conta do limite fundamental se era só trocar o seno de x para x? Mas dá errado isso. Não é verdade. Eu peguei esse exemplo por causa disso. Olha só. Se você trocar, pessoal, olha só. Se você trocar o seno de x por x, coloca um x no lugar do seno. Fica zero, né? Porque x menos x é zero. Então é zero. Tá errado isso, tá? Não, já estou avisando. É zero sobre x ao cubo. Aí, isso aqui já é zero. Esse está indo para zero. Bom, então isso é zero. Porque esse está indo, esse já chegou no zero, então esse quociente é zero. A gente já discutiu isso, né, em outras aulas. Você vai chegar em zero. Mas zero não é o valor real desse limite, como vocês vão ver agora. Então, qual é o correto para se fazer aqui? Apaga esse. Ó. Não, pode derivar quantas vezes forem necessário. Porém, todas elas você tem que checar se pode continuar aplicando L'Hopital. Se continua dando zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá? Mas em princípio, porque o que você está fazendo ao derivar de novo? Você está de novo aplicando L'Hopital para a nova função que apareceu, certo? Aí você tem que checar se essas novas funções que apareceram estão dentro das hipóteses do L'Hopital, que são zero sobre zero, infinito sobre infinito, tá? Estando dentro, zero sobre zero, infinito sobre infinito, pode aplicar. Então, se isso acontecer 50 vezes, beleza, aplica 50 vezes. Mas nas 50 tem que ser zero sobre zero, infinito sobre infinito. Se uma não der isso, está errado, tá? Então, fica tranquilo com essa. Agora, as funções, você vai sempre saber de antemão que são deriváveis, né? Lembra, a gente só não sabia quando era derivável, quando era raiz de algum treco, e esse treco zerava bem no ponto. Lembra? Que foi até a matéria foi a questão da P1. Então, agora a tendência é as funções ficarem mais simples, porque na verdade a nossa preocupação é outra, é aplicar a regra direito, essas coisas, né? Então, mas realmente, em princípio você teria que checar se eram deriváveis. Mas ó, percebe que até agora apareceu tudo função bonitinha. A gente sabe que seno é derivável, a gente sabe que exponencial é derivável, x² é derivável, então beleza, tá? Então não vai ter que checar por definição, tá? Não vai ser função tão complicada assim que você não. Vai ser assim, bater o olho você vai conseguir ver que é derivável, porque vai ser uma combinação de coisas deriváveis, tá? Bom, então vamos lá, gente. Vamos voltar para o meu exemplo aqui que eu gosto para alertá-los de. É que apareceu só agora porque eu não consegui resolver esse limite de um jeito fácil sem o L'Hopital. Eu precisei do L'Hopital. Então por isso que eu já não mostrei antes que trocar x por seno, trocar seno por x dá errado. Então olha só, a gente viu que se você troca o seno por x vai dar zero, zero sobre isso, que o limite é zero. Agora vamos ver o que dá de verdade. Então eu posso usar L'Hopital porque é zero sobre zero, certo? Então eu posso usar L'Hopital. Vamos lá, derivei em cima e derivei embaixo. Então ficou, derivada de cima é 1, menos derivada do seno, cosseno, derivada de baixo 3x², certo? O que está acontecendo aqui? Ó, você que tinha perguntado, Leonardo. Eu continuo dando zero sobre zero, porque o cosseno vai para 1, então vai para zero, e o de baixo vai para zero. Então eu posso aplicar L'Hopital de novo, é tudo derivável, então eu posso aplicar L'Hopital de novo para essas novas funções. É, mas vai acabar antes. Quer ver? Eu acho que vai acabar antes. Olha só. Derivei em cima e derivei embaixo. Derivada de cosseno é menos seno, mas tem esse menos, então ficou mais seno, tá? Porque tem esse menos aqui. Cosseno é menos seno, mas tem um menos, menos com menos mais. E a derivada de 3x² tomba 6x. Olha só,
Eu poderia derivar de novo, como o Matheus falou. Pois é, não esqueçam que vocês já sabem. É o que eu falei lá no começo. Às vezes a pessoa gosta tanto do L'Hopital que aplica quando não precisa mais. Acabou, é o fundamental aqui, ó. Ó, pode aplicar o L'Hopital, vai dar certo também, mas aqui você já sabe que é um, né? É o fundamental. Então fica um sexto de uma coisa que vai para um, vai para um sexto. Certo, gente? Legal, né? Então não deu, não deu zero, percebe? Então não pode, é mentira que pode trocar seno de x por x, tá? Dá errado, em alguns casos dá errado, tá? Depende da velocidade que converge lá para o zero, depende de uns fatores aí. Sim, pode falar, desculpa, eu te cortei só para terminar. Então, justamente como assim, é meio injusto falar isso, porque como eu já vi um monte de limite, meio que dá uma ideia do que fazer, mas assim, a primeira coisa, assim, uma dica que eu faço, se tiver muita raiz, assim, não é legal derivar raiz. Lembra? Ela vem para baixo. Aí eu tento fazer de outro jeito, mas é, normalmente, assim, acho que L'Hopital poderia ser a primeira tentativa. Se você não percebeu, bom, imagina se tem raiz cúbica, aí tem uma exponencial, e aí você multiplica por seno, não está muito bom para aplicar L'Hopital aqui, porque olha que vai ficar horrível a parte de cima, né? E ainda mais uma coisa embaixo. Então aí, sei lá, talvez aqui vai ficar horrível de qualquer jeito, né? Eu também avacalhei demais. Mas enfim, eu acho que assim, você poderia começar com o L'Hopital. Você vê que vai ficando muito grande, mas também não. Aí, sei lá, tenta o método antigo. É meio difícil, viu, te falar assim o que usar, mas eu acho que o L'Hopital é uma boa tentativa, tá? Mas claro, checa se não é zero, sobre zero infinito sobre infinito. Tem um na lista que eu vou fazer mais para frente, claro, vou deixar vocês treinarem. Tem um na lista que você, por incrível que pareça, você precisa aplicar L'Hopital acho que 6 vezes. Dá a impressão que não vai sair, mas sai. Mas é o único, tá? Que é tão longo assim. Porque é mais ou menos parecido com esse. Você vai aplicando, você percebe que a parte de baixo vai. Você percebe que a parte de baixo vai piorando, mas a de cima vai melhorando. Da lista 4. Depois no finalzinho eu vejo qual é para vocês. Percebe esse aqui, ó? Você percebe que a parte de baixo piora, mas a de cima melhora. Então, parece que L'Hopital tem futuro aí. Então você continua, vai insistindo. O da lista é assim. Se eu não me engano, até uma diferença, viu? Eu não sei se já está como fração, não lembro. Eu vou olhar depois no finalzinho, eu falo qual é. Mas assim, você percebe, né? Ó, tá ficando bom, tá ficando ruim, né? Enfim, é mais na prática mesmo, viu? Pessoal, mas tudo bem, não aplique L'Hopital, não troque seno de x por x. Eu acho que tá, viu? Só que estava oculta para os alunos só para a gente ver. Eu não sei se vão desocultar. Deveriam desocultar já. Até ontem, já está, né? Até ontem estava oculta, mas hoje já está. Tá? Então não troquem seno de x por x, é mentira, às vezes dá errado, tá? Agora, ó, um exemplo bobinho, mas só para vocês verem, ó. Não pode aplicar L'Hopital sem ter certeza que é infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Olha esse limite aqui, eu sei que é bobo. Quando o x vai para zero, isso vai para menos 3 sobre menos 5, que é 3 quintos. Óbvio, vocês já sabiam isso, um exemplo tranquilo. Agora vamos supor que você está meio desatento e aí resolve aplicar um L'Hopital aqui. Deriva em cima, deriva embaixo. Aí dá o quê? Derivando em cima dá 1, derivando embaixo dá 1. Aí fica o limite de 1 sobre 1, que é 1. Ó, não bate. Claro, diferente. Por que é diferente? Porque você não podia aplicar L'Hopital aqui. E por que não podia? Porque não é zero sobre zero, nem infinito sobre infinito. Tá? Na verdade, era menos 3 sobre menos 5, que já está até determinado. Você nem precisava fazer nada.
Mas acontece, a pessoa gosta tanto de L'Hopital que começa a aplicar em qualquer lugar sem checar que é zero sobre. Eu estou sendo repetitivo porque eu sei que acontece. Tá? Então cheque antes se pode aplicar L'Hopital. Certo, gente? Tudo bem? Ó, motivo. Não era da forma zero sobre zero nem infinito sobre infinito. Tá? Então não vale a igualdade que o L'Hopital disse que valia. Tá? Mais um? Eu acho que agora já começa uma família de exemplos. Isso. Bom, ó, sim, sim. Aí você poderia aplicar para esse. Sim. Só que provavelmente na próxima etapa você ia cair num outro que ia dar 3 quintos. É. Essencialmente nisso. Exato. Poderia. Sim, pode, mas eu acho que nesse caso, assim, se você multiplicar por x e dividir, ao derivar ele vai sumir e aí você vai voltar para um mesmo ponto. Talvez não seja útil, mas na teoria sim, você pode primeiro manipular de um jeito que você acha que vai. Igual eu fiz aqui, ó. Eu dei uma manipulada, caí num e aí eu vou aplicar no L'Hopital. Pode, isso pode, certo? Imagina. Pessoal, olha só. Falando nesse que eu comentei, vocês viram, ele não estava na forma de L'Hopital, zero sobre zero, infinito sobre infinito. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é para fixar. Mas eu dei um jeito de aplicar. Qual foi o jeito? Tirei o mínimo. Tá? Tem outros casos também que não são frações zero sobre zero, infinito sobre infinito, que você pode dar um jeito de aplicar o L'Hopital. Um deles eu separei em. Eu fiz como se fosse o exemplo 5, mas na verdade ele soluciona uma família de exemplos 5, que são os produtos indeterminados zero vezes infinito. A gente viu lá para a matéria da P1 que zero vezes infinito também é uma indeterminação, né? Pode dar qualquer coisa. Então, qual que é a ideia? Não é que você vai aplicar L'Hopital no produto, não. L'Hopital tem que ser quociente. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar o produto num quociente, jogando um para baixo. A ideia é simples, mas isso vai permitir você usar L'Hopital. Quer ver? Ó? Pensa nesse produto. Zero, limite quando x tende a zero mais de x vezes ln de x. Quando x vai para zero, claro que x vai para zero, né? Esse x aqui vai para zero, então é zero. Só que quando x vai para zero, o logaritmo vai para menos infinito, concordam? Lembra do logaritmo que ele é assim. Então, quando x vem para zero, o logaritmo natural, ln, vai para menos infinito. Então, eu tenho uma indeterminação zero com menos infinito. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou jogar um para baixo para ter uma fração. Ao invés de ter um produto, eu ter uma fração. Então, olha só. Aqui é mais fácil eu jogar o x para baixo. Concorda? Ó, eu não mexi no limite, gente. Eu só manipulei o que está dentro do limite. Vocês concordam que isso é a mesma coisa que isso aqui? Ó? Porque como é que você divide fração? Multiplica a primeira pela segunda invertida. Coloca o x aqui e fica isso. Certo? Então, é o que você falou agora há pouco. Eu manipulei também, tá vendo? Eu manipulei. Manipulei para cair no L'Hopital. Mas será que caiu mesmo? Cuidado. Tem que checar se vai dar infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Mas dá, né? Porque agora, deixa eu apagar isso aqui que está atrapalhando. Ó, agora com essa manipulaçãozinha, o de cima continua igual, né? Então vai para menos infinito. E o de baixo foi para mais infinito, né? Porque é zero mais aqui. Então vai para mais infinito. Então eu transformei o meu produto zero vezes infinito num infinito sobre infinito. Vocês que gostam de perguntar assim, sempre vai funcionar? Esse caso sim, sempre vai funcionar. Por quê? Como era zero vezes infinito, quem você jogar para baixo, se você joga o zero para baixo, ele vai virar infinito.
Igual aqui. Se eu jogar o infinito para baixo, ele vai virar zero. Então vai dar zero sobre zero. E você pode aplicar L'Hopital. Então esse sim, se você tiver zero vezes infinito e fizer isso, sempre você vai poder usar L'Hopital. Porque você vai transformar zero vezes infinito em zero sobre zero ou em infinito sobre infinito. Isso sempre vai dar certo. Quer dizer, vai dar certo para aplicar L'Hopital. Agora tem que ver se o L'Hopital vai ajudar. Nesse caso, vai. Tudo bem com isso, gente? É simples, né? Joga um para baixo e você vai obter o famoso infinito sobre infinito ou o zero sobre zero. Depende de quem jogar para baixo. Então tá. Agora sim. Esqueci de marcar, né? Agora sim eu posso aplicar L'Hopital. Devia ter marcado aqui. E aí eu vou derivar em cima e derivar embaixo. A derivada logaritmo 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Certo? O que eu posso fazer? Vou dividir essas frações, vai sumir, ó. Multiplica a primeira pela segunda invertida, vai ficar x quadrado sobre x, que é x, e esse menos, vou colocar aqui, tá? Então é menos x, acabou a indeterminação. Quando o x vai para zero, menos x também vai para zero, né? Então isso é zero. Pronto, aqui que o L'Hopital dizia, se esse existe é igual, esse existe é igual, que é o que a gente queria, tá? Então sempre vai funcionar isso. Sim, não. Não, não, aquilo a gente usou confronto. É, a demonstração está feita na nota. É a derivada 2, eu acho. Não é derivada, é limites, né? Eu acho que deve estar na segunda aula de limites. Está demonstrado lá, se você quiser dar uma olhada, é por confronto mesmo. Não é o L'Hopital, tá? Mesmo porque essa função limitada pode nem ter derivada. Então, nem chegamos na derivada, foi bem antes, tá? Pessoal, tudo bem aqui? Então, isso resolve uma família de exemplos. Qualquer produto em determinado zero vezes infinito, você pode transformar num zero sobre zero num infinito sobre infinito. Cuidado que eu vejo em prova o cara derivando, inventa um teorema, deriva o produto. Assim, ele faz assim, a derivada de x é 1, a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então, quando o x vai para zero, isso vai para mais infinito. Ó. Deu errado. Não existe L'Hopital para produto. O que eu faço é transformar o produto num quociente e aí aplico para o quociente, tá? Não é L'Hopital no produto. Eu vejo isso em prova. Claro que dá errado, tá? Não errem isso, por favor. Vou até apagar para ninguém. Na verdade, não é logaritmo de zero, tá? Por causa disso, ó. Não chega no zero, não existe o logaritmo de zero. É limite, né? Quando x tende a zero, o logaritmo de x, ó, vai para infinito, tá? Certo? É por causa do. Você vê pelo gráfico mesmo, né? Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tá. Sim, sim, pode falar. Se você fosse derivar aqui. Ah, tá, legal. Não, não ia sair. Vamos ver o que dá. Se eu quis. É que não precisa, percebe? Mas vamos ver se pode. Você tá? Eu acho que você pode. Você tem razão. Eu acho que pode porque tá dando o quê? Tá dando mais infinito sobre menos infinito. Aí, se você aplica L'Hopital, então você poderia aplicar L'Hopital, mas se você aplica L'Hopital de novo, vai ficar menos 1 sobre x quadrado em cima. E embaixo é x a menos 2, eu não sei de cabeça, tem que fazer. De baixo é menos x a menos 2, né? Quando você derivar, vai ficar mais 2 sobre x ao cubo, menos 3, né? Então vai ficar assim, ó, 2 sobre x ao cubo. Que continua dando infinito sobre infinito, percebe?
Se você continuar, você não vai acabar nunca isso aqui. Tem que dar uma simplificada antes, que nem eu fiz, aí já acaba. Aí se você simplificar, esse x ao cubo vai para cima, corta com x quadrado, vai continuar dando menos x. Só que agora é menos x sobre 2, né? Mas dá zero. Percebe? Dá igual. Não é que o que você falou está errado, tá certo, você poderia fazer. Mas não vai levar a lugar nenhum. Você vai ficar derivando infinitamente, não vai acabar nunca. Certo? Beleza, gente. Mas boa observação. Eu nem tinha percebido que eu poderia continuar com o L'Hopital aqui, mas é que a minha. Eu vi aqui, vou cancelar. Isso é bom, né? Se dá para simplificar, para que você vai derivar uma coisa complicada, né? Se dá para dar uma ajeitada antes de derivar, ajeite, né? Isso é uma boa dica. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão ninguém vai entender nada. Só voltar, né? Vai. Então, isso aqui a gente viu na aula de logaritmo. A gente não provou formalmente, né? Mas a gente usou que o logaritmo é a inversa da exponencial, né? E aí a gente tirou a cara do gráfico. A parte da exponencial a gente fez meio informalmente, né? Mas é pelo gráfico mesmo, porque ele é o gráfico, a função inversa da exponencial, né? E a exponencial é assim. Então, pela simetria que tem entre a exponencial entre qualquer função e sua inversa, né? Você percebe que acontece isso. Mas não foi uma demonstração assim, tá? Foi pelo gráfico mesmo. Mais um, gente. Olha só. Você vê, um monte de exercício no fundo. Mas é para fixar bem isso aqui. Deixa eu ver. Eu preciso fazer o mais complicado depois. Deixa eu ver se já chega no mais complicado. Já vai chegar. Vamos fazer esse, vai. O que dá isso? Limite no infinito de e a menos x, cuidado com esse menos, logaritmo de x. Então vamos ver o que dá. Ó, vamos lembrar do e a x, porque às vezes a gente confunde. O x vai para infinito, só que é menos x. Então o expoente está indo para menos infinito. Então e a um cara que está indo para menos infinito vai para zero, certo, gente? Tá certo aqui, zero. O logaritmo de um cara aí que está indo para infinito vai para infinito. A gente já sabe que logaritmo é assim. Tinha que ser simétrico. Tá? Só estou querendo fazer uma explicação rapidinho. Vai para infinito. Então, de novo, é um produto indeterminado, zero vezes infinito, que eu posso transformar num quociente. O que é melhor? Jogar o logaritmo para baixo ou jogar a exponencial para baixo? Se eu jogar o logaritmo para baixo, eu vou ter que derivar 1 sobre ln de x sobre a exponencial. Não é legal derivar isso aqui. Uma composta, vai ficar grande. É muito mais prático se a primeira tentativa é jogar esse exponencial para baixo. Porque para jogar exponencial para baixo é só trocar o sinal do expoente. Lembra disso? Uma das propriedades da exponencial. Né? Porque é o tal do a menos 1. Então, eu vou jogar exponencial para baixo. Fica assim, certo? Nem preciso usar 1 sobre. Eu troco o sinal do expoente. Tá? Propriedade exponencial. Tudo bem, né, gente? Que é isso a menos 1. Joga aqui para baixo. Então agora, ó, tá vendo? Eu troquei um produto indeterminado por uma fração indeterminada. Que agora está dando o quê? Como eu joguei o zero para baixo, deu infinito sobre infinito. No de cima deu o quê? Tá, também. É que nos dois foi conveniente jogar o zero para baixo. Então, vou aplicar L'Hopital aqui. Agora sim, posso aplicar L'Hopital porque é infinito sobre infinito. Então, o que eu faço? Derivo em cima e derivo embaixo. Então, vai dar a derivada do ln de x dá 1 sobre x, derivada da exponencial própria exponencial, tá? E aí eu tenho que determinar esse limite aqui. Posso aplicar L'Hopital de novo? Acho que não, né? Por quê? Porque está dando zero em cima e embaixo está dando infinito. Não posso aplicar L'Hopital, mas a gente sabe que isso aqui vai dar zero. Então não posso. Se você aplicar de novo o L'Hopital aqui, provavelmente, nesse caso acho que nem vai dar errado, vai continuar
vai ficar infinito, né? Você vai ficar L'Hopital um monte de vezes aqui. Então, ó, só para concluir mais fácil, eu escrevi assim, só para não deixar feio assim, que fica mais fácil até de determinar, porque ó, quando o x vai para o infinito, aqui vai para o infinito, aqui vai para o infinito, então aqui é 1, 1 sobre um número gigantesco, é um número pequenininho, então isso aqui vai para zero, certo? Aqui também dá para concluir daqui, né? Como eu falei, é zero sobre infinito, então vai para zero. Certo, gente? Então, de novo, L'Hopital resolve. Então, mas não use L'Hopital assim. Primeiro tem que transformar em fração. Certo, gente? Tudo bem com os produtos indeterminados? Então, zero vezes infinito também dá para usar L'Hopital, mas primeiro transforma em fração, tá? Eu estou sendo repetitivo porque eu vejo na prova um monte de gente derivando assim o produto. Não existe L'Hopital para o produto. É para quociente, então você transforma produto em quociente. Tá? Próximo. Enrolei aí. Ah, agora é um pouquinho mais chato. Mas tem bastante tempo, né? Meia aula, né? Passou só meia aula. Potências indeterminadas. São essas aqui que eu listei. Vai funcionar L'Hopital para essas potências indeterminadas. 1 elevado a infinito, 0 a 0 e infinito a 0. Tá? Isso aqui é indeterminado porque, ó, por exemplo, pensa no 1 a infinito. Não é que está parado no 1, tá? São limites. Então, o cara é próximo de 1, mas você está elevando infinitas vezes. Entre aspas, né? Um número muito grande. Então é 1 em pouquinho, vezes 1 em pouquinho, vezes 1 em pouquinho, só que um monte de vezes. Então isso pode dar qualquer coisa. Exemplo de potência indeterminada, assim, 1 elevado a infinito, é o E. Vocês lembram do E? O limite do E é da forma x vai para infinito, é da forma 1 e elevado a infinito. Né? Esse é o limite que dá o E. Então ele é dessa forma aqui. E deu E. Você vê, pode dar qualquer coisa. Se deu E, dá qualquer coisa. É só ajustar aqui, ó, que você consegue fazer isso aqui dar qualquer coisa. Então, isso aqui é uma potência indeterminada. Vai resolver para o L'Hopital, só que tem uma técnica um pouquinho elaborada. O famoso zero sobre zero, né? Quando a parte de baixo está indo para zero, a parte de cima está indo para zero. Né? Também determinação. E essa aqui, né? Você está crescendo a base, mas o expoente está chegando pertinho de zero. Quer dizer, uma raiz enésima muito grande. Você poderia pensar, né? Quer dizer, a base cresce, mas aqui é uma raiz gigantesca, né? Porque é menor que 1, né? Porque é menor que 1. Então, isso aqui também é determinado, tá? São esses três casos que você consegue resolver por L'Hopital. Olha só, vamos começar aqui. Esse já é um pouquinho mais elaborado, tá? Mas eu tenho bastante tempo, dá para trabalhar bem. Então, olha só. Pegar um simples, x elevado a x. Qual indeterminação é? Quando x vai para zero, então eu estou numa indeterminação da forma 0 a 0 que está na minha lista aqui. Tá? Qual é a técnica? É a mesma que a gente usou para derivar x a x. Você não vai derivar x a x, calma. A técnica, que consiste em quê? Você usar o logaritmo para tombar expoente. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, olha só. Eu vou escrever x a x como e ao logaritmo de x a x. Esse truque já apareceu. Lembra? Quando apareceu, eu até falei, ó, vai aparecer de novo. Porque ele é bem útil. Quando você tira o logaritmo e eleva, claro, nas mesmas bases, né? Ln é na base e. Como uma é inversa da outra, não altera. Então você tem a própria x a x, tá? Isso aqui já apareceu. É você estar calculando a direta e a inversa. Então volta para o mesmo lugar, certo? Esse truque já apareceu uma vez. Então eu vou fazer isso. Eu vou chamar o x a x de e ao ln de x a x. Porque isso aqui é o próprio x a x escrito de uma maneira diferente. Qual que é a vantagem de eu complicar a escrita aí da função usando esse logaritmo? É que o logaritmo tem aquele poder de tombar. É para isso que você usa essa técnica.
para você transformar essa potência num produto. E aí usar o caso anterior. Lembra do matemático fazendo café? É isso, a gente vai usar o caso anterior, que é o produto indeterminado. Tá? Então a gente vai usa esse truque para tombar. Passo 1. Usa o truque para tombar. Tombou. O próximo passo agora, a gente vai tentar ver o L'Hopital por desse produto aqui. É muito melhor trabalhar com o produto do que com a potência. Certo, gente? Eu não terminei ainda, claro, tem um monte de coisa. Então, olha só. Para aí. Aí é questão de gosto, tá? Eu prefiro parar e calcular só o limite do produto, do que ficar carregando esse limite para lá e para cá. Eu acho melhor, mas vamos ver. Eu comento as duas formas de escrever isso. Então, ó, eu vou me concentrar só no expoente, tá? Vou ver para onde vai o expoente. Então, olha só. Repetir o expoente aqui. Agora, esse aqui a gente já calculou no exemplo 5. Não preciso fazer de novo. Calma que eu vou fazer outros exemplos, tá? É que eu estou querendo focar na técnica. Então, isso aqui a gente já calculou no exemplo 5, deu zero. Mas você poderia repetir a técnica, joga para baixo. Vai dar zero vezes infinito. Então, a gente já calculou no exemplo 5 que isso deu zero, tá? Tá lá em cima. Ó, deu zero. Então, você volta, como o expoente vai para zero, isso vai para e a zero. Aqui tem o detalhe que a exponencial é uma função contínua, né? Então, você fazer o limite de e a essa coisa é a mesma coisa calcular e ao limite. É aquela história da continuidade que o limite pode passar para dentro da função, né? Então, eu calculei o limite do expoente, deu zero. Agora, mas o limite original é e a esse expoente. Então fica e a zero, que é 1. Não tem limite aqui que eu já calculei aqui, tá? E a zero, que é 1. Certo, gente? Isso sempre vai funcionar. Porque você vai trocar uma indeterminação 0 a zero. Quando você aplicar o logaritmo aqui, vai ficar ln de uma coisa que vai para zero, que vai para menos infinito. Então você vai trocar o zero vezes o 0 a zero por um zero vezes infinito, menos infinito, né? E aí você reduz ao caso anterior, que é para produto. Tá? Sempre vai funcionar, sempre. Então, transformar assim, né? Reduzir ao produto, que a gente já sabe tratar. Então é isso. Funcionou. Tudo bem com isso, gente? Eu achei que vocês fossem reclamar mais. Podem reclamar, fiquem à vontade. Essa técnica é manjada, já apareceu. O objetivo dela é tombar o expoente e transformar o expoente, né, num produto. E aí a gente já viu como tratar o produto, né? Resumo é esse. Sim, sim. Nesses aqui. Não, eu vou fazer mais exemplos. Mas nessas três indeterminações vai funcionar. Nessa, você vai trocar por um. Lembra que é o logaritmo da base que vai aparecer. Então você vai trocar por um zero vezes infinito. Essa que foi que a gente fez, vai trocar por um zero vezes menos infinito. E essa você vai trocar por um infinito vezes zero. Porque o zero vai tombar, vai ficar logaritmo de infinito, que é infinito. Então, nas três, você vai transformar essas indeterminações em produto zero vezes infinito, que aí você já sabe tratar. Nessas três funciona, garanto. Certo? Vou fazer mais exemplo aqui embaixo até. O do E. Parecido com E. Eu não peguei o E para mudar um pouquinho, né? O E a gente já sabe que dá E. Vamos pegar aqui, ó. Põe o 5. Continua dando indeterminação da forma. A base vai para 1 e o expoente vai para infinito. Está na lista das indeterminações aqui, né?
Isso, eu coloquei aqui, por que que eu escrevi? Eu coloquei aqui, é da forma 1 a infinito, tá? Eu fiz essa da forma 0, 0 a 0. Essa é um outro tipo, 1 a infinito. Vamos ver quanto é que dá. Então, qual que é a técnica? Dá para manipular esse limite, depois eu mostro como você faria na raça. Dá para manipular esse limite e resolver, mas vamos fazer por L'Hopital porque o foco da aula de hoje é L'Hopital. Então, ó, você que perguntou, mesma técnica, ó, ELN, para eu poder tombar esse expoente. Uso o poder do logaritmo, tombo esse cara aqui, e aí eu calculo esse outro limite do produto, que vai ficar x vezes o ln dessa coisa. Então eu troquei um 1 elevado a infinito por um limite 0 vezes infinito, percebe? Porque o logaritmo de 1 é 0. E aí como é que eu vou proceder? Parei, vou me concentrar só no expoente para não ficar carregando esse exponencial, tá? Então, ó, tá aqui. Eu vou jogar um para baixo. A gente já sabe lidar com produtos indeterminados infinito vezes zero. Eu escolho um para jogar para baixo. Quem que eu vou jogar para baixo? Se eu jogar esse logaritmo para baixo, vai ficar feio, parece. Então a primeira tentativa é jogar o x para baixo, tá? Pelo menos parece que vai ficar mais simples. Joguei o x para baixo. Então o que, que eu faço? Ficou 0 sobre 0, tá? Então assim eu posso usar L'Hopital. Se eu jogasse o logaritmo para baixo, eu ia chegar em infinito sobre infinito, que também poderia, mas eu acho que a derivação ia ficar ruim. Então eu preferi botar o x para baixo. Ficou assim, beleza? 0 sobre 0. Agora vamos aplicar L'Hopital. Posso aplicar L'Hopital. Então, deriva em cima, ó, regra da cadeia. Derivada do logaritmo de u é 1 sobre u, vezes a derivada do u. Como que eu derivo 1 mais 5 sobre x menos 5 sobre x quadrado, certo? A derivada de 1 sobre x é 1 sobre x quadrado menos 1 sobre x quadrado, mas tinha esse 5 aqui. Tudo bem com a derivação? Aí o que, que eu faço? Derivo embaixo. Derivada de 1 sobre x já apareceu menos 1 sobre x quadrado. Ó, vocês que falaram, gente, dá uma arrumada antes, não vai ficar derivando. Primeiro que você tem que ver se está dando 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Você vai ter que dar uma arrumada para ver isso. Então, na arrumação, às vezes vai cancelar um monte de coisa que você vai ver que você nem precisa de L'Hopital. Quer ver? O que, que eu fiz? Eu vou cancelar esse x quadrado com esse x quadrado, claro, né? Aí eu tenho esse menos com esse menos, fica mais 5 só. E o de baixo fica esse. Certo? Então, eu tenho essa nova função. Não posso aplicar L'Hopital aqui, porque já não é 0 sobre 0, nem infinito sobre infinito, mas já está determinado, né? Porque quando o x vai para infinito, isso vai para 0, esse aqui vai para 0. Então, isso vai para 1, 5 sobre 1, 5. Pronto, acabou. Calma que não acabou ainda. Já comento isso. Cuidado, gente. Isso deu 5, mas 5 não é limite. Lembra, ó? 5 é só o expoente, tá? 5 é só o expoente. Então, na verdade, a resposta é E a 5. Tá? Tudo bem? Tá. Por que ficou isso? Exatamente o que a Sabrina, o que a Júlia te respondeu. É por causa da regra da cadeia. Eu derivo o logaritmo, depois eu derivo o que está dentro do logaritmo. A derivada do que está dentro do logaritmo é menos 5 sobre x quadrado. Tá? Porque é 1 sobre x vezes 5. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Está aqui. Certo? Sim. Tem a ver com essa coisa de fazer primeiro expoente, né? Não, é por isso mesmo. Eu cheguei a eu fazer, é porque segue da regra da composta que para uma função contínua, lembra? É a consequência 1 da regra da composta, que está lá no finalzinho do slide. Quando você tem uma função contínua, se você quiser calcular o limite de f de g
de x, aí você tem o limite, é exatamente a composta, você tem toda a razão. Quando a f é contínua, basta você calcular f no limite de g. Esse limite vem para dentro, né? Que é exatamente o que a gente fez. A nossa f, cadê ele? Aqui. A nossa f é a exponencial. A g, que é a de dentro, é essa coisa. Então, para eu calcular o limite de f de g, basta eu calcular a f no limite de g. É exatamente a composta. Quando é consequência da composta quando a f é contínua. Então, no fundo, é isso. Eu passei esse limite, eu poderia, eu ia comentar outro modo de escrever. Se você está com medo de esquecer exponencial, como eu quase esqueci na resolução, que tem um e aqui embaixo, que eu estou calculando só expoente, você está meio inseguro, o que você pode fazer na escrita? Você pode fazer o seguinte. Aqui, ao invés de separar e calcular o expoente, você faz o seguinte. Você escreve igual a e limite aí do expoente. X, ln, blá, blá, blá. Você pode fazer isso por causa disso. Eu estou passando o limite para dentro da função f, que no caso é exponencial. Isso vale porque a exponencial é uma função contínua. Certo? Você poderia fazer isso, passa o limite aqui. O inconveniente é que às vezes você tem que aplicar L'Hopital várias vezes, e aí você vai fazendo, vai ficar carregando esse e para todo lado, né? Eu fico um pouco de preguiça, eu prefiro parar e fazer o expoente, e depois eu volto para o e. Mas é questão de gosto, cada um faz do jeito que achar melhor. Certo? Era isso que você perguntou, né? Então você tem razão, tem o limite da composta envolvido. Ó, sim, sim. É, acaba sendo qualquer constante que você colocar aí, né? Você vai ter o quê? A parte de cima vai para cancelando a parte, vai ficar igualzinho, né? Só vai, não muda nada. Vai ficar exatamente isso, vai ficar o e aquele cara. Eu acho que aqui, eu fiz de outro jeito, do jeito antigo. Eu coloquei assim, nem sempre o L'Hopital é mais fácil. Olha o que eu fiz. Eu fiz aquela mudança antiga que a gente já está acostumado. Aqui eu acho que vai ficar mais claro isso que você perguntou. Eu chamei isso 5 sobre x, na verdade, de 1 sobre u. Ou seja, u é isso, tá? Mas é que eu já deixei assim porque é o que eu quero mudar. Então, esse 5 sobre x eu mudei para a letra 1 sobre u. Ou seja, fiz essa mudança aqui. Essa aqui é a mudança. É que eu não queria perder muito tempo, então eu já pus direto aqui. Depois me arrependi e coloquei a mudança. Então, como x vai ser 5u, né? Porque o x é 5u. E aí você usa aquela propriedade de expoentes, né? De exponencial. 5u é a mesma coisa que você pegar isso e elevar a quinta, né? Que é o produto. Você volta, faz o produto aqui, fica igualzinho estava aqui. A gente já viu que isso é E, como você falou, é o Vinícius, né? Viu que isso é E, então isso daí é a quinta. Percebe? Ó? Ficou, para mim é mais fácil fazer pelo método antigo, fazendo mudança de variável, do que fazer por L'Hopital. Achei aqui fica um pouquinho mais chato. Então, às vezes o método antigo é melhor, fazer mudança de variável e tal. Então, sei lá, não é porque vocês aprenderam o L'Hopital que vocês estão obrigados a usar o L'Hopital sempre, né? Às vezes o método antigo é melhor, né? E aí, Vinícius, eu acho que aqui mostra bem, né? Porque você consegue isolar esse cara aqui, ó. Então vai dar sempre o E ao cara, né? Certo? Nossa, gente, era só isso que eu sei, 6 páginas, só isso que eu tinha para hoje. É... Enfim, vou parar de gravar, depois a gente pode ver o que fazer. Ou se vocês estiverem cansados, a gente pode até parar. Deixa eu ver como é que eu paro a gravação mesmo.